Depois que minha melhor amiga sumiu, alguém começou a me mandar mensagens anônimas. O silêncio de uma melhor amiga é um vazio ensurdecedor, mas o som de uma notificação anônima no meio da madrugada é o anúncio de que o passado decidiu cobrar os seus juros. Faz 10 dias que a Alice desapareceu. Ela não levou roupas, não sacou dinheiro e deixou o celular carregando na mesa de cabeceira, como se tivesse saído apenas para buscar um copo de água e tivesse sido engolida pela própria casa. Nós éramos 4, eu, Alice, Camila e Beatriz. O quarteto de ferro da faculdade, as guardiãs dos segredos mais sombrios umas das outras. Mas desde o desaparecimento dela, o ferro começou a enferrujar. A polícia não tem pistas, os pais dela estão em frangalhos, e nós 3 tentamos manter a fachada de amigas devastadas enquanto, por dentro, cada uma de nós se pergunta se a Alice levou a nossa verdade para o túmulo ou se ela a deixou em mãos erradas. A primeira mensagem chegou ontem, exatamente às 3h33 da manhã. Não veio de um número, mas de uma conta criptografada que apareceu no nosso grupo As Intocáveis. O segredo que vocês enterraram no verão de 2022 está começando a feder. Quem vai ser a primeira a confessar antes que eu poste o vídeo? O meu estômago despencou. O vídeo. Aquele maldito vídeo da noite em que a nossa ambição atropelou a nossa moralidade na estrada de Petrópolis. Nós juramos silêncio sobre o corpo que deixamos para trás e sobre quem realmente estava ao volante. Alice era a única que guardava a cópia original no seu cofre digital. Se ela sumiu e a mensagem veio agora, significa que alguém abriu a caixa de Pandora, ou que a própria Alice decidiu que a nossa lealdade tinha data de validade. O momento da virada forte aconteceu hoje, no café onde costumávamos nos encontrar. Camila e Beatriz estavam pálidas, as olheiras escondidas sob camadas de maquiagem cara. O clima não era de luto, era de inquisição. A Alice nunca faria isso com a gente, Beatriz sussurrou, a voz trêmula. Alguém pegou o computador dela. Alguém sabe o que nós fizemos e quer nos destruir uma por uma. Ou talvez a Alice nunca tenha sumido. Camila disparou, olhando ao redor como se as paredes tivessem ouvidos. Talvez ela esteja nos testando. Ela sempre foi a mais manipuladora. Ela quer ver quem vai quebrar primeiro para ficar com a maior parte da herança da tia que ela recebeu, logo após o acidente. A tensão psicológica subiu quando o celular de todas nós vibrou ao mesmo tempo sobre a mesa de mármore. Uma nova mensagem, desta vez com uma foto. Era uma imagem da Alice, de costas, entrando em um carro preto na noite do desaparecimento. O detalhe que me fez perder o fôlego foi o motorista. Era o meu marido, o Marcos. Amanda, por que o Marcos estava com ela? Beatriz perguntou, o tom de voz mudando de medo para uma acusação gélida. O dilema da estabilidade agora era uma cinza fria. Eu não sabia do encontro, não sabia da ligação, e de repente percebi que a minha melhor amiga e o meu marido tinham um mapa do meu próprio inferno. As ameaças de exposição não eram apenas sobre o crime do passado, eram sobre a teia de traições que sustentava o nosso presente. O grupo de amigas, que deveria ser o meu porto seguro, tornou-se um ninho de víboras onde cada notificação era uma picada letal. A parte 1 termina comigo chegando em casa e encontrando o Marcos no escritório, deletando arquivos freneticamente. Quando ele me viu, não houve explicação, apenas um olhar de pavor. Antes que eu pudesse gritar, o meu celular apitou uma última vez naquela tarde. Era um áudio da Alice, gravado minutos antes de sumir. Amanda, não confie em ninguém, nem na Camila, nem na Bia, e principalmente, não confie no que você acha que sabe sobre o Marcos. O verão de 2022 foi apenas o começo. Edits e respostas da comunidade. Edit 1. Descobri que a Camila abriu uma conta secreta no exterior um mês antes da Alice sumir. Ela está movimentando valores que batem exatamente com o que o chantagista está pedindo. Edit 2. Beatriz foi vista na delegacia ontem, mas não para dar depoimento sobre o desaparecimento. Ela estava conversando com o promotor do caso do acidente de 2022. A traição está em todo lugar. Edit 3. O Marcos saiu de casa sem levar o carro. Encontrei uma chave de um locker de rodoviária escondida no forro do sofá. Tem o nome da Alice gravado no chaveiro. O conteúdo do locker e o pacto quebrado no asfalto. A confiança é como uma fotografia antiga. Uma vez que você a expõe à luz errada, a imagem desaparece. E o que sobra é apenas um papel em branco manchado de arrependimento. A rodoviária do Tietê cheirava a óleo diesel e a pressas anônimas. Eu caminhava segurando a chave que encontrara no forro do sofá, com a força de quem segura uma granada sem pino. Marcos não atendia às minhas ligações.
e o silêncio dele era a confirmação mais barulhenta de que o nosso casamento fora um teatro de sombras. Localizei o armário 66 na ala norte. Meus dedos tremiam tanto que precisei de 3 tentativas para encaixar o metal na fechadura. Quando a porta se abriu, o que encontrei não foi apenas uma mala, mas o inventário completo da minha traição. Dentro do locker, havia uma mochila de couro da Alice, aquela que ela usava em todas as nossas viagens. Dentro dela, o passaporte dela e o do Marcos estavam juntos, presos por um elástico, com passagem só de ida para o Uruguai, datadas do dia seguinte ao desaparecimento. Mas o golpe de misericórdia foi um tablet com a tela rachada. Quando o liguei, ele não pediu senha. O vídeo do verão de 2022 começou a rodar automaticamente. Mas não era o ângulo que nós conhecíamos. Era uma gravação de dentro do carro, feita por uma câmera de painel que nós ignoramos na noite do acidente. No vídeo, eu não estava ao volante. Era a Alice. E quem estava no banco do passageiro, ajudando-a a esconder o corpo e a limpar o rastro de sangue, era o Marcos. O momento da virada forte foi perceber que o meu marido e a minha melhor amiga não apenas tiveram um caso, eles compartilhavam um crime que me usaram para encobrir. Eles me convenceram de que eu era a culpada, aproveitando-se do meu apagão alcoólico naquela noite, para que eu vivesse o resto da vida em dívida com eles. Você não deveria ter vindo aqui, Amanda. A voz de Camila soou logo atrás de mim, fria e cortante. Virei-me e a encontrei parada entre os passageiros, usando óculos escuros e uma postura que exalava uma autoridade sombria. Ela não parecia mais a amiga devastada do café. A Beatriz abriu o bico, Amanda. Ela foi ao promotor ontem porque o chantagista mandou fotos dela consumindo drogas na noite do atropelamento. Ela está tentando um acordo de imunidade para nos entregar. Mas o que ela não sabe é que quem está mandando as mensagens não é a Alice. Do que você está falando, Camila? Se não é a Alice, quem é? Perguntei, abraçando a mochila contra o peito. Sou eu, ela respondeu, dando um passo à frente, com um sorriso que não chegava aos olhos. A Alice descobriu que eu estava desviando dinheiro da nossa empresa de consultoria e ameaçou me entregar. O Marcos descobriu que ela ia fugir sozinha e deixar ele para trás para levar toda a culpa do acidente. Eles se encontraram naquela noite, sim. Mas a Alice não sumiu, Amanda. Ela foi removida. A tensão psicológica atingiu o ápice. Camila revelou que o sequestro da Alice foi uma operação conjunta entre ela e o Marcos para silenciar a ponta mais solta do nosso grupo. As mensagens anônimas eram a forma da Camila garantir que eu e a Beatriz ficássemos tão aterrorizadas que nunca questionaríamos a versão oficial. O Marcos não estava fugindo. Ele estava limpando a cena final. Meu celular vibrou novamente. Uma nova notificação no grupo As Intocáveis. Mas desta vez, a mensagem continha apenas uma localização em tempo real. Uma chácara isolada no interior, a mesma onde nós passamos o verão de 2022. A mensagem dizia: o Marcos está esperando por você para terminarmos o serviço. Traga a mochila. Uau! Camila segurou o meu braço com força. E percebi que a minha melhor amiga era agora a minha carcereira, levando-me direto para o encontro com o homem que eu achei que me amava, mas que estava apenas esperando a sua vez de me enterrar. Edit 1. Descobri que a conta que a Camila abriu no exterior não era para fuga, mas para pagar o limpador que o Marcos contratou para cuidar da Alice. A estrutura do crime é muito maior do que eu imaginava. Edit 2. Beatriz sumiu da delegacia. O carro dela foi encontrado abandonado na rodovia a caminho da chácara. Parece que o convite foi enviado para todas nós. Edit 3. O tablet da Alice tem um arquivo oculto chamado Seguro de Vida. São áudios de conversas do Marcos com o meu pai. O envolvimento da minha própria família nisso tudo é o meu próximo pesadelo. O porão das memórias vivas e a primeira exposição das víboras. Existem lugares que retêm o mal como se as paredes tivessem memória. E a nossa chácara de veraneio era o monumento perfeito para cada mentira que decidimos chamar de amizade. A viagem até a chácara em Atibaia foi um mergulho em um túnel de silêncio hostil. Camila dirigia com uma precisão mecânica, as mãos enluvadas para não deixar digitais, enquanto eu, no banco do passageiro, sentia o tablet da Alice pesar no meu colo como uma lápide. Quando os faróis varreram o portão de madeira apodrecida da propriedade, a sensação de déjà-vu me causou náuseas. Foi naquele gramado que, em 2022, brindamos a nossa liberdade, enquanto o sangue daquela vítima ainda secava no para-choque do carro. Entramos na casa e o cheiro de mofo e desinfetante barato me atingiu. No centro da sala, Beatriz estava amarrada a uma cadeira, com o rosto inchado e os olhos transbordando um terror que eu nunca vi em alguém vivo. Amanda, foge! Ela tentou gritar, mas a voz era apenas um sussurro rouco. Não é o Marcos. Nunca foi o Marcos. O momento da virada forte aconteceu quando a luz da cozinha se acendeu.
revelando não o meu marido, mas o Dr. Arnaldo, o pai da Alice e o homem que financiou todas as nossas regalias durante anos. Ele segurava o celular do Marcos. O seu marido é um amador, Amanda. Ele achou que poderia vender o silêncio da minha filha para mim e depois fugir com ela. O Dr. Arnaldo disse, caminhando com a calma de um patriarca que acaba de limpar uma mancha na tapeçaria da família. Mas o que ele não sabia é que eu prefiro uma filha morta a uma filha que destrói o nome que eu levei décadas para construir. A revelação foi visceral. O Dr. Arnaldo era o verdadeiro chantagista. Ele descobriu o vídeo do acidente há meses e vinha usando as mensagens anônimas para nos desestabilizar, fazendo com que nos voltássemos umas contra as outras até que restasse apenas uma narrativa que ele pudesse controlar. Ele não queria justiça. Ele queria a eliminação de todas as testemunhas do crime da filha. E a Camila, a minha amiga ao meu lado, não estava me protegendo. Ela tinha feito um acordo com ele para ser a única sobrevivente em troca da gestão da empresa da família. O segredo da Camila? O Arnaldo riu, jogando um maço de documentos sobre a mesa. Ela não estava apenas desviando dinheiro. Ela estava vendendo os nossos segredos industriais para os nossos maiores concorrentes. Ela é a razão pela qual a Alice queria fugir. A Alice não estava com medo da prisão pelo acidente. Ela estava com medo do que a Camila faria com ela se ela contasse a verdade sobre a espionagem. A tensão psicológica subiu ao ponto de ruptura quando ouvi um ruído vindo do porão. Não era o choro de uma assombração, mas o som rítmico de alguém batendo em um cano de metal. Alice estava viva. Ela não tinha sido removida pelo Marcos, mas encarcerada pelo próprio pai naquele buraco úmido, enquanto ele decidia como apagar todos nós sem deixar rastros. Dr. Arnaldo entregou uma arma para a Camila e apontou para mim e para a Beatriz. Uma de vocês precisa ser a culpada pelo massacre da chácara, ele disse com uma frieza cirúrgica. Camila, prove que você é o investimento certo. Mate a Amanda e eu limpo o seu rastro na espionagem. Beatriz começou a soluçar e eu olhei para a Camila, esperando ver um pingo de hesitação, mas ela apenas destravou o gatilho. O meu celular, ainda na mochila, apitou uma última vez. Era uma mensagem programada pelo Marcos, enviada de um lugar que eu agora sabia ser o fundo da represa. Amanda, o vídeo tem um segundo arquivo. Veja o nome do proprietário da câmera. Edit. 1. O proprietário da câmera de painel não era a Alice, nem o Dr. Arnaldo. O carro pertencia a uma frota de aluguel registrada no nome do atual promotor do caso. Estamos em uma armadilha dentro de outra. Edit 2. Consegui chutar a mesa, derrubando a lamparina e mergulhando a sala em uma penumbra caótica. É a minha única chance de chegar ao porão e soltar a Alice. Edit 3. Beatriz conseguiu soltar um dos pulsos. Ela tem um canivete que costumava usar para abrir as cartas de chantagem. A aliança entre as sobreviventes está prestes a ser testada com sangue. O labirinto de espelhos no subsolo e a máscara da mártir. A escuridão do porão não era apenas a ausência de luz. Era o útero onde a vingança de Alice tinha sido gestada com a paciência de quem não tem mais nada a perder, a não ser a própria humanidade. O caos irrompeu na sala quando a lamparina se estilhaçou, transformando a chácara em um teatro de sombras movidas pelo pânico. Camila disparou, mas o clarão do tiro apenas revelou que eu já estava rolando em direção à porta da cozinha, no meio da gritaria e dos xingamentos do doutor. Arnaldo, eu me joguei contra a porta do porão e despenquei degraus abaixo. O cheiro de terra úmida e metal oxidado era sufocante. No fundo, sob uma luz amarelada e trêmula de uma única lâmpada de filamento, eu via Alice. Ela não estava amarrada. Ela estava sentada em um caixote de madeira, cercada por monitores que exibiam cada ângulo da casa, incluindo a sala onde Beatriz ainda lutava contra as cordas e onde Camila agora recarregava a arma. Alice segurava o celular do Marcos, o verdadeiro, não o que o pai dela exibia lá em cima. Ela olhou para mim e, em vez de alívio, vi um brilho de satisfação gélida que me fez parar no último degrau. Você demorou para entender o jogo, Amanda, ela disse, a voz num tom de calmaria que gelou a minha alma. O meu pai acha que está no controle, e a Camila acha que está comprando a própria liberdade. Mas quem você acha que mandou o vídeo para o promotor? Quem você acha que plantou a chave do locker no seu sofá? O momento da virada forte foi perceber que a Alice não era o troféu daquela caçada. Ela era a caçadora. Ela mesma tinha simulado o próprio sequestro, usando o Marcos como um peão descartável antes de entregá-lo ao pai para que ele fizesse o serviço sujo. O sumiço da Alice foi a primeira peça de um dominó projetado para fazer com que todas nós nos destruíssemos. Ela queria que a Camila matasse a Beatriz, que o pai matasse a Camila e que, no fim, sobrasse apenas ela. A sobrevivente traumatizada que herdaria o império sem nenhuma testemunha viva do acidente de 2022.
Alice, o Marcos está morto por sua causa! Gritei, avançando um passo, mas ela levantou um controle remoto. O Marcos morreu porque era ganancioso, Amanda. Assim como você foi naquela noite. Vocês todos me deixaram assumir a culpa por 10 dias enquanto decidiam como se livrar de mim. Eu só inverti o roteiro. O vídeo que está no tablet que você trouxe? Ele tem um código que, se eu apertar este botão, é enviado para a mídia nacional. Mas não é o vídeo do atropelamento. É a gravação da Camila e do Arnaldo planejando o massacre que está acontecendo lá em cima agora. A tensão psicológica atingiu o limite quando os passos pesados do Dr. Arnaldo começaram a descer a escada. Ele não sabia que a filha estava livre. Ele achava que desceria para finalizar o que começou. Alice sorriu para mim, uma expressão que misturava carinho e psicopatia. Agora, Amanda, você tem uma escolha. Você pode subir e tentar salvar a Beatriz. Ou pode ficar aqui comigo e ser a minha única testemunha de que eu fui a vítima de um pai louco e de amigas traidoras. Escolha rápido. O tempo da Camila acabou. Um disparo ecoou no andar de cima, seguido pelo silêncio mortal da Beatriz parando de gritar. A parte 4 termina comigo olhando para as mãos da Alice, percebendo que o seguro de vida, que o Marcos mencionou, não era um arquivo de áudio, mas o fato de que a Alice já tinha planejado a morte de todos nós desde o segundo em que o carro atingiu aquele corpo na estrada de Petrópolis. A porta do porão se abriu totalmente e a silhueta do Arnaldo apareceu, mas ele não olhava para mim. Ele olhava para o cano da arma que a Alice agora apontava para o próprio pai. Edit 1. Alice revelou que o corpo que deixamos na estrada em 2022 não era de um desconhecido. Era o irmão bastardo dela que o Dr. Arnaldo pagava para manter em silêncio. O acidente foi, na verdade, a primeira tentativa da Alice de limpar a árvore genealógica. Edit 2. Beatriz não morreu com o tiro. O disparo atingiu a parede, mas ela desmaiou pelo choque. Ela ainda é uma variável que a Alice não previu totalmente. Edit 3. O sinal de Wi-Fi da chácara oscilou. O upload do vídeo final começou. Se o Dr. Arnaldo não for parado em 60 segundos, o mundo verá a nossa ruína, mas a Alice sairá como a santa da história. O veredito das cinzas e o pacto das intocáveis. A verdade não é um destino, é uma arma. E em uma sala cheia de traidores, quem dispara primeiro decide quem contará a história aos que sobrarem. O porão estava saturado com o cheiro de pólvora e o vapor da chuva que escorria pelas frestas. Dr. Arnaldo estacou no último degrau, a silhueta imponente desmoronando diante da visão da própria filha empunhando uma arma com a firmeza de um carrasco. Alice não tremia. Ela era a personificação de um cálculo frio que levou anos para ser concluído. Lá em cima, o silêncio de Beatriz e os passos erráticos de Camila indicavam que o tabuleiro estava limpo. Restávamos apenas nós três: o patriarca, a herdeira psicopata e eu, a testemunha que deveria escolher entre a justiça e a sobrevivência. Você sempre foi fraco, pai. A voz da Alice cortou o ar como uma navalha. Você tentou comprar o mundo, mas esqueceu de comprar a minha lealdade. O massacre que você planejou vai acontecer, mas o vilão será você. A Amanda vai confirmar que você enlouqueceu, matou a Camila, a Beatriz e tentou nos silenciar. O momento da virada forte ocorreu quando a Alice me estendeu a mão esquerda, sem desviar a mira do pai. Amanda, aperte o botão de upload no tablet. Agora. Se você fizer isso, o vídeo que vai para o promotor mostra o Arnaldo confessando tudo na sala. Você sai como a heroína que me salvou. O Marcos será lembrado como o homem que tentou nos proteger e morreu tentando. Você limpa o seu nome, limpa a sua vida, e nós duas dividimos o que sobrar desse império. Olhei para o Dr. Arnaldo. Ele não implorou. Ele apenas me encarou com um desprezo que atravessava gerações de poder. Eu sabia que, se eu apertasse aquele botão, eu me tornaria o que mais temia. Um reflexo da própria Alice. Mas se eu recusasse, eu seria apenas mais um corpo no porão de Atibaia. O dilema da estabilidade era uma ilusão. Ali, só existia o abismo. Meus dedos tocaram a tela fria do tablet. Eu vi o arquivo Seguro de Vida. Alice, o Marcos não queria me proteger. Eu disse, a voz num tom de clareza absoluta que a surpreendeu. Ele queria te destruir. O arquivo que ele me mandou abrir não era a confissão do seu pai. Era a sua. Acionei o áudio no volume máximo. O porão foi preenchido pela voz da própria Alice, gravada meses antes, detalhando como ela planejou o atropelamento do irmão bastardo para garantir a herança única. O Marcos a gravou em um dos seus momentos de arrogância pós-coito. O doutor. Arnaldo empalideceu ao ouvir a confissão do assassinato do seu filho favorito. A distração foi o segundo que eu precisei. Avancei sobre a Alice, derrubando o tablet no chão de terra. O disparo ecoou, mas não veio da arma da Alice. Camila,
Ferida, mas ainda de pé no topo da escada, descarregou o resto do pente sobre o doutor. Arnaldo e Alice em um surto de fúria cega. Foi um massacre visceral e realista, sem trilha sonora, apenas o som de metal encontrando carne e o cheiro acre da morte. Quando a fumaça baixou, a chácara de Atibaia tinha se tornado o túmulo da linhagem dos Arnaldo. Eu e Beatriz, que acordara a tempo de ver o fim do pesadelo, sentadas no degrau da varanda, esperando o sol nascer sobre as montanhas de Petrópolis. Camila fugiu para o Paraguai com o que restava das contas da empresa, tornando-se o fantasma que nunca mais ousaríamos perseguir. Alice e o pai foram encontrados um ao lado do outro, em uma ironia poética de sangue e ambição. O veredito final não veio da polícia, que aceitou a versão de legítima defesa contra um patriarca enlouquecido. Veio do meu reflexo no espelho, meses depois. Eu era a única intocável que restara com a alma fragmentada, vivendo com o dinheiro do seguro de vida do Marcos e com o silêncio pesado de quem sabe que, naquela noite, ninguém saiu realmente inocente. Alice sumiu, mas o seu eco ainda vibra em cada notificação de celular que eu recebo. A amizade morreu, o crime prescreveu, e a única coisa que sobrou foi o rastro de pólvora no meu passado. Edith. 1. O promotor do caso foi afastado por corrupção passiva logo após a divulgação dos áudios do tablet. O vídeo do atropelamento de 2022 desapareceu misteriosamente dos arquivos da delegacia. Edith 2. Beatriz mudou-se para a Europa e nunca mais me respondeu. Ela não suporta olhar para mim sem lembrar do cheiro de terra do porão. O quarteto de ferro agora é apenas uma lembrança enferrujada. Edith 3. Encontrei um envelope na minha caixa de correio ontem. Não tinha remetente, apenas uma foto nossa, às 4, na formatura. No verso, escrito com a caligrafia da Alice, o segredo continua enterrado, mas eu ainda tenho a pá. Ela está viva? Ou o inferno tem Wi-Fi?